Bom dia, gente. Esse vídeo é destinado para quem, na correria do cotidiano, não teve oportunidade de assistir a aula essa semana e precisa entender o tema, ou para quem assistiu a aula na correria e não entendeu alguma das partes da aula. Ele vai ser bem rápido e vai passar um pouco pelos slides que a gente viu essa semana. Não preciso dizer, né? Continuem firmes, batalhando, tentando encontrar, né, o caminho, a força e a graça que vem de Deus. Vamos lá. Eu comecei tirando dúvida sobre o tema de políticas públicas. Eu acho muito importante, né, que vocês já entregaram, na verdade, foi até segunda. Quem teve alguma dificuldade, eu tentei resolver na aula presencialmente, explicando o que era, qual é a importância de entender isso, e já estou fazendo as correções. Respondi a uma pergunta da semana passada, que era por que eu falo tanto da Agenda 2030, coloquei um vídeo no grupo e expliquei também na aula os braços da ONU. Você pode usar o nome ONU como justificativa, mas você pode usar a Unesco para falar de cultura, educação, a FAO para falar de alimentação, né, sobre um tema relacionado à fome, um tema relacionado à obesidade, um tema relacionado à anorexia. Você pode falar, tem ONU Juventude, existe ONU Mulheres. O que eu quis dizer é que, quando a gente usa a ONU e os seus braços na redação, é uma fonte mais fácil do que escolher um livro específico ou uma fonte como uma série. É uma fonte que é garantida, que para quase todos os temas você vai poder usar. E a Agenda 2030, numa conclusão ou numa solução, é um assunto atual que é abarcado por vários países. Então, eu sugeri para que vocês tentassem ter isso como aplicado na redação de vocês como um plano de quase possível de usar em todos os textos, que é diferente de outras fontes que a gente discutiu na aula, que são muito mais específicas e dá muito mais trabalho, e você tenta adaptar, como, por exemplo, tentar usar Durkheim ou Marx num tema extremamente atual. A proposta dessa semana, que é caminhos para reconectar as pessoas, e aí eu coloquei algumas questões, elas não são obrigatórias, mas o tema é baseado no projeto Reconnect, que eu coloquei o link. Então é sobre tecnologia e dignidade humana, você pode falar um pouco sobre isso, sobre responsabilidade digital, e como o tema ele é praticamente todo de solução, que é o modelo Enem. No desenvolvimento 1, um caminho 1 para conectar pessoas, e no desenvolvimento 2, um caminho 2 para reconectar pessoas. Essas temáticas que eu coloquei aqui é mais para pesquisa. Por exemplo, você colocar que tem que reconectar as pessoas por causa da segurança digital, que hoje os adolescentes estão propensos, né, a serem... E aí você fala dos números, da nova cultura, a cultura do TikTok, a cultura do Instagram, que impede uma relação presencial. Você falar que hoje é preciso ter responsabilidade digital por causa da cultura do cancelamento, mas que o tom do seu texto é de oferecer caminhos para reconectar as pessoas. Mandei vocês lerem esse link e lá no Zap vocês têm textos sobre o assunto, muitos textos que eu coloquei, muitos links informativos, mas para quem está sem tempo, eu já sinalizei qual era o tema, qual era o link, que é esse obrigatório de ler, e isso por si só já é suficiente para escrever o texto. Aí, na aula, eu expliquei os temas do dossiê dessa semana, que eu vou entregar, que é sobre a inclusão digital dos idosos, sobre a vencer o preconceito, como integrar essas gerações. Falei de como desenvolver o pensamento crítico em tempos críticos. Expliquei o tema de novas tecnologias como ferramentas. Tudo isso são as redações modelo que eu vou entregar a vocês nesse novo dossiê. Falei do desenvolvimento de novas formas de leitura. É um tema bem possível para uma estadual, por exemplo, porque o tema leitura já caiu no vestibular. E muita gente comete o erro de dizer que a sociedade que nós estamos hoje, ela não lê mais. Quando, na verdade,
ler em novas plataformas, assim como a gente não escreve mais em papiros, houve uma evolução dos materiais. Falei sobre a importância do investimento científico no Brasil, esse é um tema ligado ao Ministério, né, da Ciência e Tecnologia, e que o Enem quase sempre pega um projeto de um dos ministérios para colocar como tema. O ensino de ciências, uma redação modelo sobre isso também vai estar no dossiê. Como nós estamos atrasados nessa formação e que caminhos conquistar para alcançar essa formação. Expliquei a divisão dos grupos, que essa semana eu vou tentar alinhar os estudos de vocês relacionado a isso. Provavelmente a aula de sexta será uma aula menor, porque eu vou pegar o horário e dividir em 3 partes, apenas para a gente ter uma conversa por grupos. Para entrego sexta, amanhã, o dossiê, e a gente tem uma conversa por grupos. Então, 20 minutos para o grupo que ainda está no ensino médio, 20 minutos para o grupo que já está no ensino superior, 20 minutos para o grupo que está no terceiro ano e no pré-vestibular. Com o objetivo da gente ter uma conversa, alinhar os caminhos, né? E eu vou direcionar os estudos. Expliquei o que era a tarefa de ciências médicas, que a gente já teve terça-feira a aula extra em que os colegas que não tinham apresentado o seu artigo apresentaram, vão entregar a redação. E a aula de hoje, que é o projeto pedagógico da Baiana, para quem vai fazer ciências médicas. E aí, isso é a parte mais relevante da aula. Eu expliquei por que é importante ler os dossiês e copiar, porque é quase impossível que vocês consigam rapidamente dar conta de todos os temas, porque vocês têm uma série de outros cursos e outras tarefas a cumprir. Então, alguns temas, algumas redações e modelos que já estão muito bem escritas, é como uma estrada com placas para vocês. Você vai ler essa redação. Se você tiver tempo, você lê e você copia. Se você não tiver tempo, você lê e usa um marcador, né, para ter acesso à informação e ao modelo daquela redação. E que, aliado à cópia, você vai escrever a sua própria redação. É um caminho sem guia. É quando você vai experimentar o seu jeito de fazer e você vai fazer isso uma vez por semana. Então, o que é o ideal? É fazer pelo menos a sua redação semanal e as cópias, pelo menos uma ou duas, e ler o máximo possível de redações para ter como bagagem. Ilustrei que as duas formas são importantes para a sua vitória, porque também não adianta fazer 100 redações suas, porque se você faz 100 redações suas, você só adquire uma bagagem limitada. Mas se você faz redações suas e você copia, junto você vai ter, né, uma performance de outros colegas, outras experiências de construção textual. Ilustrei finalizando que é como planejar uma viagem para Paris. Você tem a opção de comprar passagem e vir e sozinho percorrer, sem ter tido nenhuma experiência anterior, ou você pode ter lido sites, você pode ter ouvido pessoas que tiveram experiência, você vai reconhecer melhor, por exemplo, aquela é a Torre Eiffel, esse é o Museu do Louvre, isso aqui é o Rio Sena. Por quê? Porque você viu antes. Então, ler redações dos outros é como planejar uma viagem, você vai ler antes. Então, no momento que você chegar na prova, que você ver o tema e você nunca tiver escrito sobre ele, você não vai ter problemas se você já tiver lido uma redação modelo. É isso, eu desejo, né, que vocês tenham uma semana abençoada e falei super rapidinho apenas para ajudar aqueles que não tiveram tempo de assistir a aula, né, a vida sempre corrida. Mas eu sonho que a redação de vocês tenha esses elementos identificadores, que as redações modelos do dossiê que eu entrego a vocês amanhã possa contribuir para que vocês encontrem na redação de vocês a sua Torre Eiffel, identifiquem os barcos que passeiam pelo Sena, ou os temas, as introduções, os assuntos. Que Deus abençoe a semana de vocês.